Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco que não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos nesse tempo pascal. Feliz Páscoa para você, e o Evangelho que nos é dado de presente no dia de hoje é o de São João, capítulo 14, do versículo 7 até o 14. E aí nós vemos, mais uma vez, essa questão do Filipe: mostra-nos o Pai. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Há tanto tempo estás comigo e aí você ainda não entendeu nada. É preciso acreditar ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Mas o que me faz fazer com que este evangelho ele me leve a aprofundar e a questionar e a pedir é o que Jesus fala no final aqui, a partir do versículo 12 até o 14. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que esta, pois eu vou para o Pai. Mais uma vez, esse clima de despedida, Jesus está voltando para a casa do Pai. Ele já realizou toda a obra que ele precisava realizar. E dentro de uma palavra assim mais popular, missão cumprida. Uma vez que ele cumpre a missão, ele precisa voltar para o lugar dele. E o lugar dele é o céu. É o que nós vimos ontem. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu já vos disse isso. Eu vou para a casa do Pai e depois eu volto para buscar vocês. Nada temas, creia em mim, e isso é o bastante. Então ele vai voltar para a casa do Pai. E aqui ele diz: se pedirdes em meu nome, e tudo que pedirdes em meu nome eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Guarde isso, meus irmãos. É o versículo 14.
Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Sei que tem muita gente por aí que deve estar dizendo, eu já fiz o pedido, eu já fiz isso, o Senhor não me concedeu, o Senhor não me deu. Claro que tem que estar de acordo com aquilo que o Pai quer que nós peçamos. Essa é a essência do entendimento do que Jesus está falando. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. O que você quer pedir em nome de Jesus? Ao meditar este evangelho e principalmente este versículo, me veio logo em mente isso. Olha, Senhor, eu preciso de conversão. Eu preciso de mudança de vida. Eu preciso ser santo. É isso que eu te peço no dia de hoje. Conversão. Que já é essa mudança de vida. E ao mesmo tempo, a graça da santidade. Quando eu olho para a minha vida, meus irmãos, eu me pergunto, será que eu me salvarei? Essa pergunta que eu faço agora, eu estou fazendo ela para você também se perguntar. Nós precisamos sempre fazer essa pergunta. Será que eu me salvarei, meu Deus? Mas se o Senhor está dizendo que o que nós pedirmos em seu nome, o Senhor vai conceder. Então, aqui eu tenho certeza, meu Senhor, que se eu pedir a minha conversão, o Senhor vai me dar. Se eu pedir a mudança de vida, o Senhor vai me dar. A graça da santidade, o Senhor vai me dar. A graça da salvação, o Senhor me dará. A graça de ir para o céu, o Senhor me dará. Agora, se eu pedir coisas materiais, saúde, pode ser que o Senhor não me dê a saúde. O que você pediu? O que você tem pedido a Deus? São coisas materiais? Olha, eu vou dizer uma coisa. Se servir para a tua salvação, Deus vai te dar. Mas se não servir, Ele não vai te dar, não. Ele jamais dará. Mas se você está pedindo a salvação, Ele te dará. Então, mas é um pedido acompanhado também de uma seriedade de mudança de vida. Não pode ser um pedido assim, aleatório. Eu quero a salvação, Senhor, eu quero a santidade, a conversão que eu preciso, mas não muda. Não se esforça. É preciso esforço. Eu tenho me esforçado. Eu quero falar isso para vocês. Eu tenho me esforçado. A minha meta é essa. Eu não tenho outra meta na minha vida a não ser a de ganhar o céu. Eu não tenho outra meta a não ser essa. Eu não sei qual é a sua meta. Não sei. Até mesmo quando eu peço pela conversão dos outros e eu devo pedir, e preciso pedir, às vezes pode ser que o outro não queira se converter. Tem gente por aí que quando se diz eu estou rezando pela sua mudança de vida, eu não quero que você reze. Eu não preciso desse seu Deus. Claro, eu vou continuar rezando. Mas eu não posso perder a minha salvação. Não posso, meus irmãos. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal, eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Quando eu passo em frente à imagem de Nossa Senhora, aqui
em Cachoeira Paulista, aqui na Canção Nova, quando eu vejo a Mãe Rainha, aquela ermida que tem lá, que quem já veio aqui conhece. Quando eu passo em frente da ermida, eu dou uma parada e digo, e faço essa oração. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Eu não posso morrer em estado de pecado mortal. Eu não posso. Mas eu estou falando isso para você compreender que você também não pode. E se Jesus está dizendo, se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Pois eu vou para o Pai e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei. Então, Jesus, eu estou pedindo pela minha conversão, pela minha mudança de vida. Eu preciso ser santo. Eu tenho que fazer de tudo, mas quando eu olho para mim e vejo as minhas misérias, meus irmãos, eu fico pensando como vai se dar isso. Mas se Jesus está dizendo que é para pedir no nome dele, ele vai conceder, então aumenta a minha esperança. Você lembra lá de São Paulo? Eu tenho um espinho na carne. Deus permite esse espinho na carne. E Deus diz, basta a minha graça. Eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus pecados, eu queria ser perfeito. Mas tem coisas que vão além das minhas forças, os limites, as limitações provenientes do pecado original. Mas eu vou ganhar o céu. Se Santo Inácio de Loyola disse, se eles conseguiram, eu vou conseguir também, e ele conseguiu. Com a graça de Deus eu vou conseguir também. Mas que Deus não permita que eu morra em estado de pecado mortal. Eu não posso. Eu estou falando isso, meus irmãos, para que você também acorde. Para você também não ficar brincando. Não brinque, não faça da tua vida uma roleta russa. Você vai apostando, vai fazendo, e aí e não muda, e continua naquela vidinha, e vai lá que a morte vem, e Deus chama. Quando eu ouço que alguém morreu assim, de repente, sabe aquela pessoa que estava ali com uma saúde boa, de repente dá um negócio nela, leva para o hospital, depois que leva para o hospital já vai para o já é entubada, depois que é entubada, de repente morre, e as pessoas ficam, mas como aquela pessoa tinha uma saúde tão boa? Tinha uma saúde tão boa, mas chegou a hora dela. Mas a questão não é morrer, a questão é em que condição aquela pessoa morrer, que condição eu irei morrer. Nós estamos, meus irmãos, nesse tempo de Páscoa, comemorando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa comemoração nós nos alegramos também porque Jesus venceu a morte, venceu o pecado, o diabo foi vencido. E ele nos deu de presente a ressurreição. Mas eu não posso brincar. Eu não posso. Eu tenho que levar uma vida santa. Você tem levado uma vida santa? Ou você tem brincado? Quando eu me lembro lá de São Luís Gonzaga, que fez aquele propósito. Tudo que eu fizer, eu vou basear nessas duas perguntas. Isso me leva para o céu? Me leva, então eu vou fazer. Não me leva para o céu? Não farei. Não farei. Porque o desejo dele era tão grande de se encontrar com Deus, de estar com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Pai, o Espírito Santo, que ele colocou essa meta na vida dele. Você tem colocado a meta na sua vida assim, desta forma?
longe de mim o pecado mortal. São João Berckmann, ele dizia, pecado e melancolia longe da minha casa. Então, Jesus, pecado e melancolia, meu Senhor, longe da minha casa, Senhor, não permita. Como eu já fiz a oração, pedido por meio de Nossa Senhora, ó Virgem Santíssima, peça a Jesus então. Eu não posso morrer em estado de pecado mortal. Eu não posso. Porque a única coisa que pode nos levar à condenação eterna é o pecado mortal. Então eu não posso. Eu tenho que olhar os mandamentos. Além de estudar os mandamentos, meditar os mandamentos e pedir a Deus a graça. Me ajuda, Senhor, para que eu não caia no primeiro mandamento. Eu não quero, Senhor, cair no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto, nem no sétimo, nem no oitavo, nem no nono, nem no décimo. Mas eu sei, Senhor, que se for com as minhas próprias forças, eu não vou conseguir. Então eu estou pedindo, se o Senhor está falando no Evangelho de hoje, que o Senhor vai voltar para a casa do Pai. E voltar para a casa do Pai, o Senhor vai se tornar o nosso intercessor, porque ele diz assim, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu realizarei, porque está lá na casa do Pai, ele está no céu, a fim de que o Pai seja glorificado através do Filho. Então, se pedirdes algo em meu nome, eu realizarei. Eu não quero saber de questões de boa saúde, quero ter boa saúde, sim. Quero ter boa saúde. Mas a minha meta é o céu. Eu preciso ter vida santa. Nada. Se é para morrer sem nada, que morra sem nada. Mas eu quero o céu. Quero morrer na graça de Deus. Repito o que Jesus disse ontem no Evangelho. Vou para a casa do Pai. Foi isso que ele disse. E na casa do Pai tem muitas moradas. Eu vou e depois eu virei buscá-lo. Então, Senhor, quando o Senhor vier me buscar, não permita, Senhor, que eu esteja em estado de pecado mortal. Que eu esteja na graça, Senhor. Só na graça. Eu não posso. Nem você pode. Eu estou falando, meus irmãos, de mim, porque para não dar a impressão que eu estou também julgando e dizendo que você é o grande pecador e eu sou santo. Não, eu estou nessa vida, eu estou nessa caminhada já faz anos e vejo que eu preciso muito de Deus, eu preciso muito de Jesus, que a Virgem Maria interceda por mim, porque eu não posso morrer em estado de pecado mortal. Eu tenho que morrer na graça do Senhor, e se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Então, conversão, verdadeira conversão, que vai culminar nessa mudança de vida, porque a conversão é a mudança de vida, e aí vem a santidade. A santidade que consiste em amar a Deus e ter ódio ao pecado, e aí a salvação. A morte de Jesus na cruz não pode ser em vão na minha vida e não pode ser em vão na sua vida. E o que é que você vai pedir ao Pai? Por meio de Jesus Cristo, porque aqui é preciso entender que é por meio de Jesus Cristo, não é chegar diretamente com o Pai e pedir. É por meio de Jesus, é o que ele está dizendo. Se pedires algo em meu nome, eu o realizarei. E o que é que você vai pedir? Coisas passageiras, não peça coisas passageiras. Jesus vai falar lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, ali no versículo 33, ele vai dizer que o reino, nós precisamos pedir o reino de Deus.
Ou seja, nós precisamos pedir a nossa salvação. E as outras coisas vêm por acréscimo. Então, se as outras coisas vêm por acréscimo, e mesmo que as coisas materiais não venham por acréscimo, eu te peço hoje, Jesus, a salvação. Que eu seja santo, que eu morra santo. E você? O que você vai pedir? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, dai-nos a salvação.